No dia em que Selene Ardan saiu da Fortaleza Presa de Prata, ela não bateu uma única porta. É disso que ninguém fala. Ela não gritou, ela não implorou, ela apenas colocou sua aliança de casamento na mesa de pedra. Dobrou uma carta por baixo dela e desapareceu na escuridão como fumaça. E o Alfa que a destruiu publicamente, ele riu naquela mesma noite. Ele não tinha ideia de que tinha acabado de desfiar todos os fios que mantinham seu Reino Unido. Fique até o final. Porque o que acontece a seguir vai mudar para sempre como você vê o poder, a lealdade e o custo da crueldade. Deixe sua cidade nos comentários. Vamos começar. As tochas dentro do grande salão da Presa de Prata ardiam com a cor de cobre velho naquela noite. Elas lançavam longas sombras sobre os pilares de pedra e sobre as fileiras de guerreiros da matilha sentados no banquete da lua de inverno. O salão cheirava a alce assado e hidromel com especiarias, a fumaça de sebo e ao calor coletivo de 300 corpos juntos sob o mesmo teto. Era o tipo de noite que deveria significar algo. O banquete da lua de inverno era realizado uma vez por ano, para honrar a sobrevivência da matilha em mais uma estação brutal, para reafirmar o laço entre o Alfa e o povo, entre a luna e a terra. Selene Ardan sentou-se à mesa principal e não sentiu nada disso. Ela usava o vestido cinza porque Kyle lhe dissera 2 semanas antes. Ele disse que o azul escuro a fazia parecer que estava se esforçando demais. Ela não discutiu. Ela não discutia mais. O vestido cinza era simples, de gola alta, e a fazia parecer uma mulher que já tinha começado a desaparecer. O que ela entendia agora era provavelmente a intenção. Seu cabelo escuro estava puxado para trás, preso firmemente na nuca. Nenhuma joia, exceto a aliança na mão esquerda. Um simples círculo de ferro que nunca pareceu um ornamento. Parecia uma prova. Do outro lado da mesa e a 2 assentos de distância, Vanessa Crowe riu de algo que um dos guerreiros mais velhos disse. Seu vestido era carmesim escuro, com um decote profundo. E toda vez que ela movia o pulso, as pulseiras de ouro que usava capturavam a luz da tocha e a espalhavam pelo teto como estrelas dispersas. Ela era bonita da mesma forma que um predador é bonito. Eficiente, deliberada, construída para o máximo efeito. Ela havia chegado à Presa de Prata 3 meses antes, sob o pretexto de uma visita diplomática da Casa Corvo das Cordilheiras Orientais. Ela não tinha partido. Ninguém tinha pedido que partisse. Selene não tinha olhado diretamente para Vanessa a noite toda. Era uma habilidade que ela desenvolveu, como os soldados desenvolvem tolerância ao frio. Gradualmente, através da exposição repetida, até que a dormência deixasse de parecer um dano e começasse a parecer apenas como as coisas eram. Cale Dreven sentou-se na cabeceira da mesa. Alfa da matilha Presa de Prata, governante de 4 territórios. Dos picos de ferro aos pântanos de Ashvin. De ombros largos e cabelo preto. E ainda, mesmo agora, mesmo depois de tudo, a presença física mais imponente em qualquer sala que ele entrava. Selene o amara uma vez, com o tipo de amor que vive na medula. O tipo do qual você não consegue se livrar com a razão, porque ele antecede a razão. Ela tinha 19 anos quando se uniram, 22 quando entendeu quem ele realmente era por baixo da cerimônia e do título, e 26 agora, sentada no vestido cinza, vendo-o se inclinar para Vanessa enquanto a matilha aplaudia ao redor deles. Ele estava contando uma história. Ele gostava de contar histórias em banquetes. Era uma das coisas que os guerreiros amavam nele. Sua facilidade diante de uma multidão. A maneira como ele podia fazer até mesmo uma escaramuça desastrosa soar como uma epopeia. Sua voz se projetava sem esforço. Ela já tinha achado isso lindo uma vez. Agora, ela apenas notava, da mesma forma que notava tudo sobre ele. Clinicamente por trás do vidro que construíra ao redor do próprio peito. A patrulha oriental teve um problema no mês passado. Kyle disse, alto o suficiente para toda a mesa ouvir. Pelo salão, as conversas silenciaram. Vocês todos se lembram do relatório de patrulha. 2 guerreiros desaparecidos. Sinais de uma incursão de Greymore na fronteira. E uma suposta solução diplomática que alguém neste conselho achou que funcionaria. Alguns guerreiros se mexeram. Selene manteve os olhos no horizonte. A solução diplomática, disse Kyle. E agora sua voz carregava uma textura particular que ela reconhecia. A ponta casual de crueldade deliberada disfarçada de humor.
Foi ideia de Selene. Ela olhou para ele então. Não conseguiu evitar. Ele já estava olhando de volta para ela. Conte a eles, ele disse. Conte a eles o que você escreveu naquela carta para o capitão da fronteira de Greymore. O salão ficou quieto, da maneira que um salão fica quieto quando sente cheiro de sangue, não silencioso. Ainda havia o crepitar das tochas e o raspar de uma taça em algum lugar. Mas era o silêncio particular de uma audiência se preparando. Eu escrevi o que discutimos, disse Selene. Sua voz saiu firme. Ela havia praticado essa firmeza. Não se lembrava quando começou a praticá-la. Um pedido de mediação de fronteira através de um enviado neutro. Protocolo padrão para disputas de fronteira sob o Pacto Oriental. Padrão, Kyle repetiu e sorriu. O sorriso não alcançou seus olhos. Nunca alcançava. Não mais. O capitão de Greymore mandou a carta de volta em pedaços, junto com uma nota que dizia: a diplomacia da Luna da Presa de Prata parece uma petição de um súdito, não uma exigência de um igual. Ele pegou sua taça. Eles não nos levaram a sério porque a carta não projetava autoridade. Ela projetava... Qual foi a palavra que usaram? Kyle. Era a anciã Maris no final da mesa. Sua voz carregava o peso particular de uma mulher que já tinha visto muitos desses momentos. E estava cansada de assistir. Talvez esta conversa pertença ao conselho. O conselho está aqui, disse Kyle agradavelmente. A maioria deles, pelo menos. É relevante. A Matilha deve entender por que 2 de nossos guerreiros orientais passaram 3 dias sob custódia de Greymore, antes que meus executores os recuperassem fisicamente. Não foi uma falha de inteligência. Não foi um erro de patrulha. Foi uma carta que nos fez parecer fracos. Ele pousou a taça. Seus olhos ainda estavam em Selene. É um padrão, e não é a primeira vez. Vanessa, à sua esquerda, ergueu o vinho lentamente. Sua expressão estava perfeitamente arranjada, não sorrindo abertamente, apenas observando com a atenção composta de alguém que aprecia uma peça que escreveu. Selene disse que a carta do Pacto Oriental foi escrita usando a linguagem que o pacto exige. Estava legalmente correta. Era branda, Cale disse. Tudo o que você faz é brando, Selene. Você é uma mulher branda que pensa que a brandura é uma estratégia. E isso continua custando caro a esta matilha. Ele gesticulou pelo salão. Um gesto fácil e amplo, atuando para a sala. Mesmo agora, quantas vezes eu já te disse, nesta matilha, a única diplomacia que funciona é a que vem com dentes. O tipo que faz o outro lado entender o que acontece se disserem não. O silêncio no salão agora tinha uma textura. Ela podia senti-lo pressionando sua pele. Eu protegi esta matilha, disse ela. Sua voz ainda estava firme. Ela estava distantemente orgulhosa disso, de maneiras que você não entende completamente. Eu a protegi. Ele repetiu as palavras dela com uma inflexão particular. Não era bem uma risada, nem bem desprezo. Era algo que ocupava o espaço entre os dois. Você passa 3 dias por semana na ala dos curandeiros. Você escreve cartas. Você cuida do arquivo. Você nunca esteve em uma muralha. Nunca enfrentou um inimigo com nada além de... Ele fez uma pausa. E ela pôde vê-lo escolhendo a palavra como um homem escolhe uma pedra para atirar. Boas intenções. Isso não é proteção. Isso é decoração. Alguém nas mesas dos guerreiros riu. Foi um riso curto, rapidamente suprimido, mas ela ouviu. Sentiu-o pousar em algum lugar atrás de seu externo e ficar lá. Vanessa pousou o vinho e tocou o braço de Kyle, leve e deliberadamente. Meu senhor Alpha, ela disse, você está sendo muito duro. E seu tom era perfeito. O tom de uma mulher encenando misericórdia, enquanto garantia que a ferida permanecesse aberta. Lady Selene faz o que pode com o que tem. Selene olhou para Vanessa. Então a mulher encontrou seus olhos com uma expressão de simpatia arranjada. E Selene sentiu algo que não esperava sentir. Não raiva, não luto, mas uma clareza súbita e profunda. O tipo que vem quando você finalmente vê toda a arquitetura de algo que só estava observando peça por peça. Ela entendeu naquele momento exatamente o que Vanessa era. Ela também entendeu, no mesmo momento, que Kyle não veria. Não esta noite. Possivelmente nunca. Ela se levantou. O movimento foi silencioso. Empurrou a cadeira para trás, colocou o guardanapo na mesa e se ergueu sem pressa. O salão a observava. Kyle a observava com a leve irritação de um homem esperando uma performance. Preciso de um pouco de ar.
disse Selene. Sua voz estava completamente neutra. Não magoada, não com raiva. Neutra como uma porta que foi fechada por dentro. Com licença. Ela saiu do salão. Ninguém a seguiu. O corredor do lado de fora do grande salão estava frio e escuro, exceto pelos candelabros de parede espaçados a cada 20 pés. E o frio parecia a primeira coisa honesta que ela encontrou a noite toda. Ela caminhou até a alcova no final do corredor, aquela com a janela estreita que dava para o pátio de treinamento. E além dele, a linha escura de árvores do bosque espinhoso. E ela ficou ali, com as mãos apoiadas no parapeito de pedra, e respirou. Ela vinha fazendo isso há 4 anos, ficando em alcovas, respirando fundo para superar as coisas, encontrando o próximo momento e fincando os pés nele. Porque a alternativa era sentar no meio do que sentia. E ela não podia se dar a esse luxo. Não aqui. Não no território de Kyle, com os guerreiros de Kyle, as muralhas de Kyle por todos os lados. Ela pressionou a palma da mão contra a pedra, sentindo o frio infiltrar-se em sua mão. E pensou na fronteira oriental. Não da maneira que Kyle a descreveu, como seu fracasso, mas da maneira como realmente aconteceu. 3 meses antes de escrever aquela carta, ela mesma tinha ido à fronteira. Não com uma escolta. Kyle não sabia. Ela tinha ido sozinha até o marco da fronteira de Greymore. E se encontrou com a esposa do capitão de Greymore, uma mulher chamada Dara, que cuidava da correspondência de seu marido e entendia, como as mulheres no poder costumam entender, que os verdadeiros acordos acontecem nas entrelinhas. Ela e Dara passaram 4 horas conversando. O que saiu daquela conversa foi um entendimento silencioso. Nenhum documento, nenhum tratado formal. Apenas um acordo entre 2 mulheres sobre onde as linhas se manteriam. 2 semanas depois, Greymore recuou seus marcos de patrulha 40 pés da fronteira da Presa de Prata, sem qualquer provocação. Kyle atribuiu isso à sua última patrulha de demonstração de força na área. Ela não o corrigiu. A carta que ele leu em voz alta esta noite era o acompanhamento formal de um acordo que já estava em vigor. O capitão de Greymore a enviou de volta em pedaços porque estava encenando descontentamento para o benefício de sua própria matilha. O relacionamento real, aquele que realmente mantinha aquela fronteira quieta, existia entre ela e Dara. E não exigia a aprovação do capitão ou o conhecimento de Kyle. Ela não contou a Cale sobre Dara. Ela não lhe contou sobre nada disso. Ela entendeu, de pé na alcova fria, que isso era em parte sua própria falha, que ela havia construído toda a sua utilidade para esta matilha em segredo. O que significava que, quando Kyle escolheu usá-la como exemplo de fraqueza, ele estava trabalhando com uma versão dela que ela mesma permitiu que ele tivesse. Ela o protegeu permanecendo invisível. E aqui no frio estava o entendimento que vinha se formando por 3 anos e finalmente chegou por completo. Invisível não era segurança. Invisível era apenas uma maneira mais lenta de ser apagada. Ela ouviu passos no corredor. Ela os conhecia. Ela os conheceria na escuridão total, em uma tempestade, em uma multidão de 1000 pessoas. Kyle andava como fazia tudo, como se o chão já tivesse concordado em sustentá-lo. Ele parou na entrada da alcova. Ela não se virou. Você não pode simplesmente sair no meio de um banquete, disse ele. Eu precisava de ar. Você fez uma cena, ela se virou então. Ele estava encostado na parede do corredor, de braços cruzados, ainda com a expressão que usava no salão. A irritação leve e praticada de um homem que considerava seu tempo perpetuamente mais valioso do que o momento em que estava. Eu me levantei e saí, disse ela em voz baixa, na frente de toda a matilha, na frente da anciã Maris, do Conselho da Fronteira. Você me acusou de enfraquecer esta matilha na frente de toda a matilha, disse ela. Aquilo foi a cena, Kyle. Eu apenas saí dela. Ele descruzou os braços. Ele fazia isso quando ela o surpreendia. Uma pequena abertura involuntária em sua postura. Ele não gostava de ser surpreendido. Eu estava explicando uma falha ao conselho. É assim que a liderança se parece. Liderança. Ela disse a palavra com cuidado, segurando-a como uma coisa quebrada para olhar. Você usou um incidente de fronteira para me humilhar no banquete da lua de inverno. Na frente de nossos guerreiros. Na frente de Vanessa Crow. Vanessa estava lá, assim como outras 100 pessoas. Eu não organizo minhas discussões do conselho
com base em quem está assistindo. Você absolutamente organiza, disse Selene, e algo em sua voz mudou. Não elevada, não trêmula, mas com uma qualidade como uma corda puxada com força suficiente para zumbir. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Você sabe como a matilha interpreta a correção pública. Você escolheu a maior audiência do ano. E ela estava bem ali, Cale. Bem ali, me vendo ser desmontada enquanto ela... Não. A voz dele ficou neutra. Um aviso neutro. Não faça isso ser sobre Vanessa. Ela está aqui em negócios diplomáticos e você tem sido fria com ela desde que chegou. O que reflete nesta matilha reflete em você, disse Selene. Diga a frase verdadeira. Um instante de silêncio. Ela é uma convidada, disse Kyle lentamente. E você é aluna desta matilha. E seu trabalho inclui. Não me diga o que meu trabalho inclui. A corda se partiu. Sua voz ainda estava nivelada, mas o próprio nível havia mudado. Ele estava falando de um lugar mais profundo agora. Um lugar que ela guardava há tanto tempo que a guarda se tornara invisível, até para si mesma. Eu sei o meu trabalho. Eu fiz o meu trabalho todos os dias por 4 anos. Eu administrei a ala dos curandeiros enquanto seu médico-chefe se embriagava até a inutilidade. Eu mantive o arquivo de sementes que impediu os campos orientais de falharem nas 2 secas antes desta. Eu escrevi cada carta de tratado, participei de cada mediação, treinei cada aprendiz de curandeiro nesta fortaleza. Escrevi sobre o território da fronteira que você acha que está quieto por causa de suas patrulhas, quando está quieto por minha causa. Você está falando sobre... Eu estou falando, disse ela. Ele fechou a boca. Ela nunca, em 4 anos de casamento, o interrompeu. Ela o viu entender isso. Ela viu algo mudar em sua expressão. Não compreensão, não remorso. Apenas a recalibração de um homem encontrando uma equação que não se resolve mais como antes. Eu estou falando, ela repetiu mais baixo agora, porque você está prestes a voltar para aquele salão e passar o resto da noite atuando para uma mulher. Uma mulher que está fazendo algo a esta matilha que você não pode ver. Porque está muito ocupado deixando-a assistir você diminuir sua própria aluna. Ela olhou para ele por um momento. Olhou de verdade para a mandíbula que começava a endurecer de volta à sua resolução habitual, para os olhos que já estavam se fechando. Eu amei esta matilha, disse ela. Eu sangrei por esta matilha. Eu dei coisas a ela que ninguém jamais catalogará, porque eu nunca precisei de crédito. Eu precisava... Ela fez uma pausa e a palavra que saiu foi pequena. E foi a coisa mais honesta que ela disse em anos. Respeito. Kyle a encarou. Então ele disse, você está sendo dramática. Ela assentiu uma vez, não em concordância, em confirmação. A confirmação de uma mulher cuja última pergunta foi respondida. Volte para o banquete, disse ela. Diga a eles que não estou bem. Selene. Eu estou bem, disse ela. Vá. Ele ficou ali por mais um momento, e ela pôde ver o lampejo. Não remorso, não exatamente, mas algo adjacente a ele. A sombra de um homem que poderia ter sido diferente em outra vida, aparecendo brevemente em seus olhos. Então, desapareceu. Sua postura se fechou de volta em sua geometria familiar. Falaremos sobre isso amanhã, disse ele. Temos a reunião do conselho ao meio-dia. Eu sei, disse ela. Boa noite, Kyle. Ele partiu. Ela ficou no frio por um longo tempo depois disso. Ela voltou para seu quarto no andar de cima. Não o solar compartilhado que ela e Kyle ocuparam uma vez, mas o quarto menor para o qual ela se mudou há 14 meses. Quando a pretensão de uma cama compartilhada começou a custar mais do que a dignidade que preservava. O quarto era mobiliado de forma simples. Uma escrivaninha sob a janela, um guarda-roupa estreito. Uma estante ao longo da parede sul que continha os manuais de cura e os registros diplomáticos que eram, na verdade, o registro real de seu trabalho. Nenhuma suavidade na decoração. Ela parou de tentar fazer o quarto parecer dela, na mesma época em que parou de tentar fazer o casamento parecer um. Ela se sentou à escrivaninha, abriu a gaveta do meio e pegou a carta que havia começado 3 semanas antes. Não era endereçada a Kyle. Não era endereçada a ninguém. Originalmente era uma carta para si mesma.
escrita em uma noite em que ela precisava ver a verdade de sua própria situação disposta em marcas físicas em papel físico. Porque, caso contrário, ela poderia se convencer de que estava interpretando mal as coisas. Ela a escreveu como uma lista de fatos, sem comentários. Os fatos foram suficientes. Ela a leu agora, depois a dobrou e a deixou de lado. Pegou uma folha nova. Ela escreveu por 2 horas. O fogo se apagou, ela deixou. O frio no quarto se aprofundou lentamente, e ela não acendeu um novo fogo. E não notou o frio até perceber que estava escrevendo com seu manto mais pesado, tirado do guarda-roupa. Em algum momento, ela não se lembrava. Quando terminou, pousou a pena e leu o que havia escrito. Era mais curto do que esperava. 4 linhas. Ela não leu novamente. Dobrou, colocou na escrivaninha. Então ela foi ao guarda-roupa e pegou a bolsa de viagem de oleado que havia preparado. Não esta noite, não em algum momento de crise, mas gradualmente ao longo de semanas, adicionando uma coisa de cada vez nas ocasiões em que sabia, com uma certeza que não conseguia nomear, que estava se preparando para algo. O kit de cura, os registros de tratados que ela copiou à mão, porque os originais pertenciam à matilha. Uma muda de roupa, a pequena bolsa de moedas que ela vinha enchendo silenciosa e consistentemente das contas da casa que estavam tecnicamente sob sua gestão. Quantias pequenas o suficiente para passar despercebidas, grandes o suficiente para importar. Ela estava preparada. Ela se preparou sem admitir totalmente para si mesma que estava se preparando. Ela ficou no meio do pequeno quarto com a bolsa de oleado na mão e a carta dobrada na escrivaninha e o fogo reduzido a brasas. E ela entendeu que sabia que esta noite estava chegando. Não os detalhes, não o vestido cinza, não o salão cheio de testemunhas, não as pulseiras de ouro de Vanessa capturando a luz da tocha, enquanto Kyle a reduzia metodicamente a um exemplo de advertência. Mas a noite em si. Ela sabia que estava chegando da mesma forma que se sabe que uma estação está terminando. Não por causa de um único sinal, mas porque todos os sinais apontam na mesma direção. Ela pousou a bolsa e tirou a aliança de casamento. Sua mão pareceu estranha sem ela por um momento. Mais leve, despojada, como um galho parece depois que você descasca a casca. Ela a segurou por um momento, o simples círculo de ferro. E então a colocou na escrivaninha, ao lado da carta dobrada, e não a pegou novamente. Ela abriu a porta do quarto. O corredor estava vazio. A fortaleza estava quieta da maneira que ficava depois da meia-noite. Não o silêncio total de um prédio adormecido, mas o ruído reduzido de um prédio onde o banquete havia terminado e os fogos estavam sendo apagados. E os últimos retardatários estavam indo para seus aposentos. Ela podia ouvir à distância o que poderia ter sido a risada de Vanessa de algum lugar abaixo. Ela não desceu. Ela subiu um lance de escadas para o acesso ao telhado e depois atravessou o parapeito superior até a escada de serviço que saía atrás da horta da cozinha, que tinha um portão para o pátio externo, que tinha uma saída secundária para a estrada do estábulo que os cavalariços usavam antes do amanhecer. Ela já havia percorrido essa rota antes, não em preparação, ou melhor, não conscientemente em preparação. Ela a percorreu porque muitas vezes, ao longo dos anos, precisou de ar depois da meia-noite e não queria ser vista nos corredores principais. Ela a percorreu vezes suficientes para que seus pés a conhecessem no escuro. Ela a percorreu agora, com a bolsa de oleado no ombro. A estrada do estábulo estava vazia. A noite estava clara e brutalmente fria. Um céu de inverno rigoroso, sem nuvens. E as estrelas muito brilhantes e próximas, como ficavam em altitude nos meses profundos. Ela podia ver a borda do bosque espinhoso a 1/4 de milha ao sul, e a estrada ao norte que subia pelas colinas até a passagem alta. Ela não olhou para trás, para a fortaleza. Ela havia dito a si mesma, nas semanas de preparação, que sentiria algo enorme quando este momento chegasse. Luto ou terror, ou a vertigem particular de ter cortado a última corda. Ela se preparou para sentir demais. Ela não sentiu demais. Ela se sentiu clara de uma forma que não se sentia há anos. A clareza particular de uma mulher que finalmente parou de discutir com o que é verdade e se permitiu simplesmente agir de acordo com isso. Ela abaixou a cabeça contra o frio e caminhou. Cale Draven não foi ao quarto de Selene naquela noite. Ele disse a si mesmo que era porque ela precisava ficar sozinha quando estava nesses humores.
A versão justiceira e retraída dela que vinha aparecendo com mais frequência no último ano. A versão que olhava para ele como se estivesse calculando algo. Ele disse a si mesmo que resolveria isso pela manhã, após a reunião do conselho, quando ela tivesse tempo para reconsiderar a performance que fez no corredor. Ele ficou no salão até os últimos guerreiros saírem. Deixou Vanessa encher sua taça 2 vezes. Eles conversaram sobre a fronteira oriental, sobre a resposta do capitão de Greymore, sobre o posicionamento de sua matilha em relação aos territórios do norte. Vanessa era boa nessas conversas, afiada, estratégica, sem hesitação. Ela pensava como um alfa pensa, o que era refrescante da mesma forma que um vento frio é refrescante quando você fica dentro de casa por muito tempo. Ela não entende o que você precisa, disse Vanessa em algum momento após a terceira taça. O salão estava vazio, exceto por eles e 2 cães adormecidos perto do fogo distante. Sua voz era cuidadosa, não pressionando, apenas observando. O tom de uma mulher que sabe exatamente como aplicar uma agulhada. Ela entende mais do que mostra, disse Kyle, que foi a coisa mais verdadeira que ele disse a noite toda. Vanessa sorriu. Talvez, mas entender e fazer são coisas diferentes. Ela olhou para o fogo. Uma matilha como a presa de prata precisa de uma luna que impõe a presença, não apenas inteligência. Ele não respondeu a isso. Ele bebeu seu hidromel e observou o fogo. E pensou no rosto de Selene no corredor. A estranha neutralidade dele, a ausência da mágoa particular que ele estava acostumado a ver, na qual ele confiava, ele entendeu em algum lugar no fundo de sua mente como prova de que ela ainda estava lá, ainda engajada, ainda amarrada. Ele foi para seu próprio quarto às 2 da manhã e dormiu. Ele não verificou a porta dela. Ele a verificou às 7 da manhã, quando ela não apareceu para o café da manhã pré-conselho. E um dos funcionários da casa mencionou com cuidadosa neutralidade que o fogo de Lady Selene não havia sido aceso. E sua bandeja de café da manhã estava intocada do lado de fora de sua porta. Ele bateu. Nenhuma resposta. Ele abriu a porta. O quarto estava arrumado da maneira que um quarto fica arrumado quando alguém tomou a decisão deliberada de não deixar nada em desordem. Os livros estavam em seu lugar. A escrivaninha estava limpa. O guarda-roupa estava fechado e ele o abriu e o encontrou meio vazio. A metade vazia de um guarda-roupa que foi seletivamente esvaziado, não saqueado. O kit de cura havia sumido. A bolsa de viagem de oleado, que ele nunca havia notado especificamente, mas cujo contorno ele agora se via reconhecendo com uma clareza retroativa, não estava onde costumava estar. Na escrivaninha, uma aliança de casamento. Sob a aliança, uma carta dobrada. Ele ficou muito quieto por um momento no quarto frio, com o fogo apagado e o guarda-roupa vazio e a escrivaninha despojada. Então ele pegou o anel, olhou para ele e o pousou. Ele pegou a carta. 4 linhas. Ele as leu 2 vezes. Ele ainda as estava lendo pela terceira vez quando a anciã Marisa apareceu na porta, atraída por algum instinto ou por um relatório sussurrado de um servo. E olhou da carta em sua mão para o quarto vazio e não disse nada, porque não havia nada útil a dizer. Um dia você perceberá o que destruiu. Lá fora, a primeira neve do inverno começava a cair sobre o território da presa de prata, suave e indiferente e absolutamente silenciosa. Cobrindo a estrada do estábulo, cobrindo o pátio de treinamento, cobrindo as pegadas frescas na lama do caminho da horta que levava ao portão dos servos, preenchendo-as uma por uma até que, quando alguém pensou em olhar, não havia mais nada para seguir. A carta tinha 4 linhas. Kel as leu até que as palavras deixaram de ser palavras e se tornaram outra coisa. Um som, uma frequência. O registro particular de uma coisa que já aconteceu e não pode ser desfeita. Não importa por quanto tempo você fique segurando a evidência dela. A anciã Marise ainda estava na porta. Ela tinha 73 anos, serviu a 3 alfas antes de Kyle. E tinha a qualidade específica de quietude que pertence às pessoas que já viram desastres suficientes para parar de se surpreender com eles. Ela o observava agora, da maneira que se observa um homem à beira de algo, não estendendo a mão para ele, apenas observando, marcando o momento. Quando Kyle disse, a garota da cozinha disse que o portão do jardim estava destrancado ao amanhecer. Ela achou que um cavalariço o deixou. Maris fez uma pausa. Isso colocaria a partida dela em algum momento entre meia-noite e 5. Pelo menos 5 horas.
Ele pousou a carta na escrivaninha. Ele a pousou com cuidado, que era a única coisa que ele podia controlar no quarto naquele momento. E ele se virou e olhou para Maurice com uma expressão que ele sabia, de fora, parecer compostura. Ela estará na Estrada do Norte, disse ele. Ela tem família em Ashen. A família dela não está em Asheville há 2 anos, disse Maurice. O primo dela se mudou para Weimar após a inundação. Então Weimar fica a 3 dias de cavalgada em boas condições. Maurice olhou pela janela estreita. A neve ainda caía, leve, mas constante. Estas não são boas condições. Kyle foi até a janela e olhou para o pátio de treinamento. Para o chão branco e o céu cinza, e a brancura absoluta de uma paisagem que já havia engolido quaisquer rastros que pudessem lhe dizer algo útil. Envie 2 batedores, disse ele. Estrada do Norte, a abordagem da passagem alta e a bifurcação de Ashen. E se a encontrarem, ele se virou da janela. Diga a ela para voltar para casa. Maurice olhou para ele por um longo momento com uma expressão que ele não conseguia ler completamente. Não julgamento, não exatamente, mas algo adjacente a isso. A opinião comprimida de uma mulher que exercia discrição há 50 anos e estava decidindo quanto dela gastar agora. Sim, meu senhor, disse ela e saiu. Agora, ele não foi à reunião do conselho. Ele mandou avisar que foi adiada e foi para o pátio de treinamento. Porque o pátio de treinamento era o único lugar na fortaleza onde a coisa em seu peito poderia encontrar uma saída física sem exigir uma explicação. Ele praticou as formas de espada sozinho por 1 hora na neve, até que seus ombros doessem e sua respiração saísse em nuvens pesadas. E o sentimento não havia desaparecido, mas havia sido comprimido em algo gerenciável. Brennan o encontrou lá. Brennan era seu segundo em comando. 31 anos, com uma cicatriz na mandíbula esquerda de uma escaramuça na fronteira. O soldado mais competente da matilha e a única pessoa, além de Maurice, que tinha tanto a posição quanto a coragem de dizer algo indesejado na cara de Cale. Ele ficou na beira do pátio e observou Cale praticar outra forma e esperou. Diga, disse Cale sem parar. Eu não sei o que você quer que eu diga. O que quer que você tenha vindo aqui para dizer. Brennan entrou no pátio. Ele estava com seu casaco pesado, mãos nos bolsos, neve se acumulando em seus ombros. Eu vi os batedores partirem. Estrada do Norte. Sim. Ela não vai estar na Estrada do Norte. Cale parou. Ele abaixou a espada e olhou para Brennan. Por quê? Porque se ela quisesse ser encontrada facilmente, não teria saído à meia-noite na neve. Brennan encontrou seus olhos sem vacilar. Essa era a coisa sobre Brennan. Ele não vacilava. Ela está nesta fortaleza há 4 anos. Ela conhece todas as estradas de saída e sabe quais você verificaria primeiro. Ele fez uma pausa. Ela planejou isso. A neve caiu entre eles. Ela não é uma soldado, disse Cale. Não, mas ela também não é estúpida. A voz de Brennan era nivelada, sem qualquer ponta, exceto a da simples verdade. Meu senhor, ela pegou o kit de cura. Os registros de tratados, uma bolsa de viagem que estava meio arrumada naquele guarda-roupa, pelo que a equipe da casa se lembra, por cerca de 6 semanas. Ele deixou isso pairar por um momento. 6 semanas. A mandíbula de Kyle se apertou. Não estou dizendo nada além do que os fatos dizem, disse Brennan. Ela não saiu com raiva. Ela saiu no horário previsto. Ela saiu por causa da noite passada. A noite passada pode ter sido a última coisa. Não foi a única coisa. Brennan manteve seu olhar. Você sabe disso. O silêncio entre eles era do tipo que tem peso. O peso de um homem decidindo se deve ser honesto consigo mesmo. O que é um tipo de decisão diferente e mais difícil do que ser honesto com outra pessoa. Encontre-a, disse Cale. Vou tentar. Brennan se virou para ir, depois parou. Os batedores da fronteira oriental voltaram esta manhã. Relatório preliminar. Graymore moveu seus marcos de patrulha de volta para a linha da fronteira. Eles os moveram para frente de novo. Não, para trás. De volta para onde estavam há 2 meses, quando... Brennan parou, recalibrou. De volta para onde estavam antes da carta de Lady Selene. Antes de todo o incidente. Cale o encarou. A esposa do capitão de Graymore enviou uma mensagem, disse Brennan, endereçada a Lady Selene. Eu a tenho comigo. Ele enfiou a mão no casaco e tirou uma nota dobrada. Eu não li, não vou ler, mas achei que você deveria saber que ela existe. Ele a estendeu. Caio a pegou. Os marcos de patrulha, disse Kelly lentamente.
Eles recuaram no mesmo dia em que ela partiu. Dentro de 12 horas, pelo que podemos dizer. O rosto de Brennan estava cuidadosamente neutro. Pode ser coincidência. Pode ser. Nenhum deles disse mais nada. Brennan saiu. Cale ficou na neve com a carta em uma mão e a espada na outra. E olhou para o céu cinza até que seu rosto ficasse dormente de frio. Vanessa o encontrou na sala de mapas ao meio-dia. Ela entrou sem bater, o que era um hábito dela que ele achava, até muito recentemente, uma marca de familiaridade confortável. Ela usava um casaco de montaria hoje, verde escuro, o cabelo solto sobre um ombro, carregando 2 xícaras de algo quente que fumegava no ar frio da sala. Você perdeu o conselho, disse ela, colocando uma xícara perto do cotovelo dele. Eu cancelei o conselho. A anciã Maris o reconvocou sem você. Achei que você deveria saber. Ela se sentou na cadeira do outro lado da mesa de mapas e olhou para a extensão territorial. Ele estava olhando para as rotas do norte, a passagem alta, a bifurcação de Ashen. Alguma notícia dos batedores? Ainda não. Ela vai voltar, disse Vanessa. Sua voz carregava a leve certeza de alguém oferecendo um conforto que já decidiu ser verdadeiro. Ela não está equipada para... Não, Kyle disse. Vanessa parou. Não me diga para o que ela está equipada. Sua voz era baixa, o que era diferente de seu silêncio habitual. Seu silêncio habitual era o silêncio do controle. Este era o silêncio de um homem se editando com muito cuidado em tempo real. Você não sabe para o que ela está equipada. Um instante de silêncio. Vanessa girou a xícara lentamente entre as palmas das mãos. Eu só estou tentando... Você disse a ela ontem à noite que ela faz o que pode com o que tem. As palavras pousaram na sala e ficaram lá. Vanessa olhou para ele com uma expressão que não mudou, o que era seu próprio tipo de resposta. Uma expressão tão precisa não acontece por acidente. Eu estava defendendo-a. Você estava definindo o teto dela. Ele olhou para ela através do mapa. Na frente de toda a mesa. Você a enquadrou como uma mulher de capacidade limitada que merece paciência. Você fez isso parecendo que estava sendo gentil. Ele pegou a xícara, olhou para ela, pousou-a. Eu fiz muitas coisas na frente de plateias. Eu sei como é quando alguém encena misericórdia. O silêncio desta vez tinha uma qualidade diferente. Você está nesta fortaleza há 3 meses, disse Kyle. O conselho começou a encaminhar pedidos administrativos através de você, em vez de Maris. 2 dos meus guerreiros mais velhos começaram a verificar sua opinião antes de trazerem as coisas para mim. Ele fez uma pausa. Eu notei tudo isso e não disse nada porque parecia eficiência. Estou dizendo algo agora. Vanessa pousou a xícara. Sua expressão se arranjou em algo cuidadoso e composto. Não defensivo, o que teria sido reconfortante, mas medido. A expressão de alguém recalculando. Eu tenho tentado ser útil, disse ela. Para quem? Para você. Para a matilha. Essas 2 coisas nem sempre são a mesma coisa. Ele a encarou. Neste momento estou tentando descobrir se elas já foram a mesma coisa. O fogo na sala de mapas foi o único som por um momento. Vanessa se levantou. Ela alisou o casaco com uma mão, um gesto habitual, e olhou para ele com uma expressão que finalmente perdeu seu calor. Não para hostilidade, mas para uma espécie de avaliação franca. 2 pessoas se reconhecendo sem performance pela primeira vez. Você está chateado, disse ela. Você deveria encontrá-la antes de dizer coisas que não pode retirar. Eu já disse coisas que não posso retirar, disse Kyle. Eu as disse ontem à noite na frente de 300 pessoas. É por isso que ela se foi. Vanessa pegou sua xícara, caminhou até a porta e parou com a mão na moldura, e olhou para trás para ele. Quando você a encontrar, disse ela, você perceberá que ela já decidiu. Mulheres como Selene, as que ficam em silêncio por anos, não saem por impulso. Elas saem quando terminam. Ela disse isso sem crueldade, o que era quase pior. Boa sorte, Cale. Ela saiu. Ele ficou na mesa de mapas por um longo tempo depois, olhando para as rotas do norte, para a estrada da passagem alta, para o território além da fronteira da presa de prata, que era frio e vasto e não tinha bordas marcadas em vermelho. Os batedores voltaram ao anoitecer. Todas as 3 rotas limpas. Nenhum sinal dela. Nenhum relatório de uma mulher viajando sozinha de nenhum dos pontos de parada das aldeias nas estradas do norte ou do leste. Um batedor encontrou pegadas frescas no início da trilha do bosque espinhoso.
Não a estrada, a trilha. A antiga trilha de caça que passava pela própria floresta. A que a matilha usava no verão para corridas de perímetro. A que saía do outro lado do bosque espinhoso para o planalto aberto que se estendia em direção aos territórios distantes. Ela atravessou a floresta no escuro, na neve, sozinha. Brennan colocou o relatório do batedor na mesa de mapas e apontou para a saída do bosque espinhoso e a extensão do planalto além dela. E não disse nada porque os fatos diziam tudo. Cale olhou para o mapa. Ele olhou para a distância entre a saída do bosque espinhoso e o assentamento mais próximo do outro lado, que era um posto de parada no pé da cordilheira Crestfall, usado por comerciantes de longa distância e pelo ocasional embaixador de uma matilha do norte. Ela atravessou o bosque espinhoso no escuro, disse ele. As pegadas eram contínuas, disse o batedor. Sem paradas, sem sinais de dificuldade. Cale assentiu lentamente. Ela conhecia a trilha. Sim, meu senhor. Ele enrolou o mapa. Ele o fez lentamente, deliberadamente. Da maneira que se faz algo quando suas mãos precisam de uma ação para executar, enquanto sua mente processa uma revisão indesejada. Ela havia caminhado por uma floresta de inverno sozinha à meia-noite e saído do outro lado e continuado a andar. E ela fez isso sem hesitação. E estava pronta para fazer isso há 6 semanas. Ele passou 4 anos acreditando que ela precisava dele. Ele ficou ali com o mapa enrolado nas mãos. E sentiu a corrente de ar frio da janela, e ouviu o fogo. E entendeu, com a clareza específica que chega tarde demais para ser útil, que ele havia confundido o silêncio dela com dependência. Da mesma forma que se confunde água parada com água rasa. Até o momento em que você entra e descobre que não há fundo. A porta da sala de mapas se abriu. A anciã Marise entrou com o passo deliberado particular de uma mulher, entregando algo que não pode ser suavizado. Meu senhor, disse eu. O senhor, disse ela. Temos um relatório da estação da fronteira oriental. Greymore revogou formalmente seu acordo de patrulha. Eles dizem. Ela olhou para o papel em sua mão. Eles não honrarão os termos da fronteira sem confirmação de, e cito, o enviado curandeiro da presa de prata que intermediou o acordo original. Cale a encarou. Eles estão pedindo por Selene, disse Marise. Direta, factual, não cruel, mas sem amortecer o golpe. Que acordo original? Sua voz saiu estranha. Não houve. Houve. Marise colocou o papel na mesa. Eu revisei os registros da estação da fronteira depois que você enviou os batedores. 14 meses atrás, Lady Selene fez 4 visitas à fronteira oriental por sua própria autoridade. Nenhuma escolta registrada, nenhum registro oficial nas atas do conselho. O que significa que ela os manteve fora dos livros deliberadamente. Ela fez uma pausa. A esposa do capitão de Greymore confirmou os detalhes na nota que chegou esta manhã. Havia um acordo. Lady Selene o intermediou pessoalmente. Ele tem mantido a fronteira oriental quieta por mais de 1 ano. A sala ficou muito quieta. Ela nunca me contou, disse Kyle. Não, disse Maris. Ela não contou. E em sua voz, sob a cuidadosa neutralidade, havia a mais tênue ponta de ferro. A ponta de uma mulher que observou e esperou. E estava, finalmente, cuidadosamente, permitindo que uma coisa verdadeira fosse visível. Ela protegeu a fronteira oriental sem reconhecimento, sem alocação de recursos, sem sequer uma linha nas atas do conselho. E ela fez isso enquanto você usava a fronteira quieta como evidência de seu próprio sucesso estratégico. Ela o encarou. Isso é o que eu sei. Lá fora, a neve havia parado. O céu sobre a fortaleza presa de prata era da cor de ferro ao anoitecer, plano e frio, e pressionando os telhados e o pátio de treinamento silencioso e o portão da horta que alguém se lembrou de trancar novamente. Mas que ainda, se você olhasse, carregava as marcas de uma única pessoa passando rapidamente, sem hesitação e sem olhar para trás. Kyle pousou o mapa enrolado na mesa. Ele olhou para o papel que Maris havia trazido. Ele olhou para o relatório da estação da fronteira oriental. Ele olhou para a nota da esposa do capitão de Greymore, ainda selada, ainda endereçada em caligrafia cuidadosa, a Lady Selene Ardan, da matilha presa de prata. Um título que não era mais dela por escolha. Ele havia dito a 300 pessoas que ela era decoração. Ela havia sido a fundação, e em algum lugar do outro lado do bosque espinhoso,
no Planalto aberto e frio, com seu kit de cura em sua bolsa de viagem, e a carta, de 4 linhas que ela não pediu que ele respondesse, Selene Ardan já estava além do alcance dos batedores que ele enviou, movendo-se por um território que ele nunca pensou em vigiar, porque nunca imaginou que ela iria para lá. E a fronteira oriental estava se desfazendo, e os marcos de patrulha de Greymore estavam se movendo, e o silêncio que ele havia dado como certo, durante todo o seu casamento, estava finalmente, catastroficamente se fazendo ouvir. O relatório da fronteira oriental ficou sobre a mesa e ninguém o tocou. Marie saiu da sala de mapas, sem ser dispensada, o que era algo que ela nunca havia feito em 40 anos de serviço no conselho. E Kylo a deixou ir porque a alternativa era pedir que ela ficasse, e ele não tinha palavras para o que viria depois das palavras que ela já havia dito. O fogo ardia. O céu de ferro do lado de fora da janela passou do cinza do crepúsculo para a escuridão total. Ele ficou na mesa e olhou para os relatórios e entendeu que estava olhando para a arquitetura de algo que existiu o tempo todo em que ele pensava estar construindo outra coisa. Ela havia intermediado o Acordo Oriental. 14 meses, 4 visitas, sem escolta, sem registro. A esposa do capitão de Greymore sabia o nome dela. A fronteira estava quieta porque Selene a tornou quieta e então recuou o suficiente para que ele assumisse o crédito sem notar as pegadas que ela havia deixado. Ele havia dito a ela que ela era decoração. Ele não conseguia parar de voltar a essa palavra. Não porque fosse a pior coisa que ele havia dito. Não era. Mas por causa da precisão dela. Decoração significando ornamental, significando presente por aparência, não por função. Significando a coisa que você nota quando está no lugar e não pensa quando se foi. Até o momento em que a parede que ela escondia começa a rachar. Ele saiu da sala de mapas na escuridão total e caminhou pelos corredores da fortaleza. E sentiu o prédio ao seu redor de forma diferente do que sentira naquela manhã. Não como seu território, sua estrutura, sua herança, mas como uma coisa cujos elementos de sustentação reais ele nunca se preocupou em mapear, porque ele assumiu que eram os que ele podia ver. A primeira rachadura real veio 3 dias depois. Veio na forma do ancião do Nora chegando à Câmara do Conselho 20 minutos antes da sessão agendada, e colocando uma pilha de documentos na mesa com a deliberação cuidadosa de um homem que segurou algo pesado por muito tempo e finalmente decidiu que não podia mais. O arquivo de sementes, disse Dunori quando Kyle entrou. Lady Selene o mantinha pessoalmente. O inventário escrito, o cronograma de rotação, os registros de cruzamento para os campos orientais. Ele olhou para os documentos. Nenhum dos funcionários agrícolas entende o sistema. Ela desenvolveu sua própria notação. Eles estão tentando decifrá-lo há 3 dias e não conseguem. Kelo se sentou. Então traga alguém de... A notação é específica para os dados de composição do nosso solo, que ela também mantinha. Dunori sentou-se à sua frente. Ele tinha 60 anos, rosto largo. Não era um homem que dramatizava as coisas. A janela de plantio da primavera está a 11 semanas de distância. Se não conseguirmos ler o cronograma de rotação, estaremos plantando com base em suposições contra o perfil do solo das últimas 3 estações de seca. Ele parou. Você entende o que eu estou lhe dizendo? A colheita, os campos orientais especificamente, os que ela vem protegendo silenciosamente por 2 anos com um manejo de rotação que ninguém mais entendia, porque ninguém mais foi convidado a entender. Dunori cruzou as mãos sobre a mesa. Eu gostava dela, disse ele. Eu achava que ela era quieta e talvez não muito. Eu achava que ela era menos capaz do que era. Esse foi meu erro e eu o assumo. Ele olhou para Kyle. Mas não fui eu quem a chamou de decoração na frente de toda a armadilha. Kale não disse nada. Os guerreiros que riram, disse Dunori. Eles ainda não sabem do que estavam rindo. Saberão em cerca de 11 semanas, quando os campos orientais vierem fracos. Ele se levantou. Estou lhe dizendo primeiro porque você precisa de tempo para decidir como lidar com isso quando o resto do conselho entender o escopo completo. Porque não é apenas o arquivo. Tenho feito perguntas desde que ela partiu e as respostas continuam sendo a mesma resposta. Que é... Dunori olhou para ele firmemente. Que ela estava segurando mais dessa matilha do que qualquer um de nós sabia. Que ela fez isso sem pedir crédito. Que ela se foi.
Ele pegou seu casaco do encosto da cadeira. Vejo você na sessão completa. Ele saiu e Kyle sentou-se na câmara vazia com os documentos do arquivo de sementes espalhados à sua frente, e os sons da fortaleza continuando ao seu redor. O clangor do pátio de treinamento, botas no corredor. Em algum lugar, o som particular de uma porta se fechando com força. E ele sentou-se com o peso acumulado de um homem que está começando a entender não apenas o que fez de errado, mas as dimensões completas disso. O que é uma coisa diferente e consideravelmente mais pesada. Vanessa faltou à sessão do conselho. Ela mandou avisar por um funcionário júnior da casa. Uma dor de cabeça. Ela se juntaria a eles para a refeição da noite. Maurice notou a ausência sem expressão e a sessão prosseguiu. Foi Brennan quem primeiro disse a coisa que ninguém na sala estava dizendo. Ele esperou até que a agenda formal terminasse. Até que a discussão da fronteira oriental tivesse sido encerrada e o problema do arquivo de sementes tivesse sido adiado para consulta de especialistas. E a resposta diplomática de Graymore tivesse sido redigida em uma linguagem da qual ninguém tinha certeza. E então ele disse, no silêncio que se seguiu ao último item: eu quero perguntar sobre o acesso de Lady Vanessa ao conselho. A sala ficou quieta da maneira particular de pessoas que estavam pensando em algo e estão aliviadas por outra pessoa ter dito primeiro. Ela é uma convidada, disse um dos membros mais jovens do conselho. Ela tem encaminhado pedidos administrativos, disse Brennan, não em voz alta, apenas factualmente como ele dizia tudo. Ela esteve presente em câmaras designadas para oficiais da matilha. Ela esteve em conversa com 3 de nossos comandantes de estação de fronteira nas últimas 6 semanas, separadamente, sem o conhecimento do conselho. Ele fez uma pausa. Eu perguntei aos comandantes sobre isso. 2 deles disseram que ela estava perguntando sobre os horários de patrulha. Um deles, da estação de Ashvin, disse que ela queria saber sobre nossa cadeia de resposta de emergência. Quem tem autoridade se o Alpha estiver incapacitado? Como é o procedimento de sucessão? Silêncio. Por quê? Disse Kyle lentamente. Você está me dizendo isso agora? Brennan o encarou. Porque eu deveria ter lhe dito há 3 semanas, e não o fiz porque o acesso parecia sancionado. E eu dei o benefício dessa suposição. Sua mandíbula estava tensa. Eu não dou mais esse benefício. De onde ela é? Disse a anciã Maris de repente, não para Brennan, para a sala. Casa Corvo, Cordilheiras Orientais, disse alguém. Casa Corvo, repetiu Maris. Ela se virou para olhar para Kyle. As Cordilheiras Orientais compartilham uma fronteira com 2 matilhas, Presa de Prata e Costas de Ferro. Ela disse o segundo nome com peso. Matilha Costas de Ferro. O território do Nordeste, agressivo, ávido por terras. Liderado por um alfa chamado Gavern, que vinha pressionando as fronteiras externas da Presa de Prata em pequenos incrementos por 2 anos. Não o suficiente para um conflito aberto. Sempre apenas o suficiente para ser negável. Kyle olhou para Maurice. Pode não ser nada, disse Maurice no tom de uma mulher que não acredita que não seja nada. Eu gostaria de verificar os alinhamentos políticos atuais da família Corvo antes de dizer mais. Faça isso, disse Kyle. Hoje. Ele mesmo foi ao quarto de Vanessa naquela noite. Ela abriu a porta antes que ele batesse, o que significava que o tinha ouvido chegar. O que significava que estava esperando por ele. Ela estava composta, vestida, a dor de cabeça aparentemente resolvida. Ela ficou na porta com a facilidade de uma mulher que decidiu parar de encenar conforto e agora estava encenando outra coisa. Uma espécie de avaliação franca, um profissional enfrentando o outro. Você sabe por que estou aqui? Disse ele. Eu tenho um palpite. Ela recuou para deixá-lo entrar. Ele não entrou. Ele ficou na porta e olhou para ela e manteve as mãos soltas ao lado do corpo e a voz nivelada. Porque nivelada era o único registro em que ele confiava agora. O comandante da estação de Ashvin. Você perguntou sobre a sucessão de emergência. Eu estava curioso sobre... Não. Sua voz não se elevou. Não explique. Tenho ouvido explicações por 3 meses, e cada uma delas teve a forma de uma verdade sem ser uma. Cansei da forma. Ele olhou para ela. Quem te enviou? Vanessa olhou para ele por um longo momento. Naquele momento, ele observou algo se decidir por trás dos olhos dela. A microexpressão particular de uma pessoa escolhendo entre 2 versões dos próximos 10 minutos e escolhendo a que melhor lhe serve. Eu vim por minha própria autoridade, disse ela.
Você veio com um propósito. Todo mundo tem um propósito. Vanessa. Ele disse o nome dela secamente. A fronteira de Greymore está se desfazendo. Meu arquivo de sementes está em uma anotação que apenas minha aluna ausente entende. Minhas relações diplomáticas orientais, cada uma que esteve quieta no último ano, agora estão solicitando confirmação de uma mulher que você passou 3 meses me ajudando a diminuir. Ele fez uma pausa. E você esteve em conversas privadas com meus comandantes de fronteira, perguntando sobre cadeias de sucessão. Ele deixou o silêncio pairar por exatamente uma respiração. Então, estou lhe perguntando uma vez, sem nenhuma performance ligada na pergunta. Quem te enviou? Ela manteve o olhar dele. Ela era boa nisso. Ele sempre soube que ela era boa nisso, achava impressionante. Não havia pensado com cuidado suficiente sobre o que é preciso para ser tão bom em segurar o olhar de alguém enquanto calcula o custo de cada resposta disponível. Você precisaria de provas, disse ela finalmente em voz baixa. Você ainda não as tem. Ainda não, ele concordou. Então estamos tendo uma conversa teórica. Estamos tendo a última conversa que vamos ter, disse Kyle. Porque você vai deixar esta fortaleza amanhã de manhã e vai para onde quer que seja que você realmente veio. E se eu descobrir que o que Maryse está investigando é o que eu acho que é... Ele parou, respirou. Você deveria torcer para que eu encontre Selene antes de descobrir o que você realmente veio fazer aqui. Porque se for na outra ordem, eu vou estar com um tipo muito diferente de raiva. Vanessa olhou para ele mais uma vez com aquela expressão composta e calculista, e então assentiu uma vez. Não submissão, não desculpa, apenas reconhecimento, de um estrategista para outro. E disse, boa noite, Kyle. Ele se virou e se afastou da porta sem esperar que ela se fechasse. Maris tinha o relatório à meia-noite. A Casa Corvo havia formalizado uma aliança de tratado com a Matilha Costas de Ferro 11 semanas antes. 6 dias antes de Vanessa chegar à presa de prata. Kelly o leu na mesa de mapas com Brennan e Maris ao seu lado e o fogo baixo. Ele o leu 2 vezes. Ele olhou para as datas. 11 semanas atrás, enquanto ele estava no grande salão encenando liderança para uma plateia. Enquanto ele acreditava na quietude da fronteira oriental como sua própria conquista. Enquanto ele estava em um corredor dizendo à mulher que havia construído a arquitetura real da estabilidade de sua matilha, que ela era branda e seu trabalho era pequeno. Vanessa Crowe estava se movendo em direção à presa de prata com um propósito específico e pré-arranjado. Ela teria uma lista, disse Brennan. Ele estava olhando para o mapa, para o território de Costas de Ferro marcado no Nordeste. O que desestabilizar, o que comprometer. As relações de fronteira foram as primeiras. Ela não poderia saber que Selene as tinha, mas saberia que a boa vontade diplomática é sempre frágil. Ele fez uma pausa. A partida de Selene acelerou o cronograma. Isso provavelmente não estava no plano original. Ou estava, disse Maris. Ambos os homens olharam para ela. A partida de Selene não foi aleatória, disse Maris, com a precisão cuidadosa de uma mulher, escolhendo cada palavra deliberadamente. Selene partiu porque foi publicamente humilhada no banquete da lua de inverno, na frente de toda a matilha, de todo o conselho e de Vanessa Crowe. Ela olhou para Kyle. O banquete foi ideia de Vanessa. Ela propôs a mudança de local da Câmara do Conselho para o grande salão há 6 semanas. Eu pensei que era um gesto de generosidade. Kyle ficou muito quieto. Eu pensei que era hospitalidade, disse Maris. Uma convidada querendo honrar a tradição. Eu não pensei no tamanho da plateia. O fogo estalou. Ninguém falou. Ela havia arquitetado tudo. Não as palavras específicas. Essas eram dele, e ele assumia isso. Assumiria isso pelo que viesse depois. Mas o palco, a plateia, a circunstância em que um homem que já estava sendo lenta e cuidadosamente manipulado faria o que homens como ele fazem quando sentem que sua autoridade precisa de testemunhas. Ele a exerceria no alvo mais próximo disponível, na maior sala disponível. Vanessa não precisou lhe dizer o que dizer. Ela só precisou arrumar a sala. Ele fez o resto. Ela parte amanhã, ele disse. Sua voz saiu oca. Ela já estará enviando notícias, disse Brennan. Se a jogada de Costas de Ferro é o que pensamos que é, a partida de Vanessa é sua própria mensagem. Significa que ela conseguiu o que veio buscar. Ele olhou para o mapa.
Ou o suficiente. O que Costas de Ferro quer, disse Kyle, embora já soubesse a resposta porque o mapa a estava mostrando. O território da Presa de Prata, fronteira oriental enfraquecida, relações diplomáticas comprometidas, conselho interno desestabilizado. Uma matilha cujo conhecimento institucional real acabara de sair pelo portão da horta. Tempo, disse Brennan. Eles não precisam invadir se entrarmos em colapso por dentro primeiro. O mapa estava ali, paciente e indiferente, mostrando o território e suas linhas e marcadores. A fronteira oriental sem o acordo de Selene. O arquivo de sementes sem anotação de Selene. As relações diplomáticas sem as relações de Selene. O conselho ainda cambaleando, ainda fazendo as contas do que haviam desprezado e do que esse desprezo havia custado. Kayleigh bateu o punho na mesa de mapas, não com força, quase gentilmente, o que de alguma forma era pior. Ele se apoiou nela com a cabeça baixa e olhou para o mapa a 6 polegadas de distância. E sentiu todo o peso do que havia sido construído e do que ele ajudou a desmantelar. E do que agora estava vindo em direção à Presa de Prata do Nordeste com toda a paciência de uma estratégia que estava em andamento há mais tempo do que seu alvo jamais soube. Eu preciso encontrá-la, disse ele. Sim, disse Maris. Você precisa. Ela não voltará por mim. Nenhum deles discordou disso. Ele levantou a cabeça e olhou para o território do norte. Além do bosque espinhoso, além do planalto, além da cordilheira Crestfall. Para os confins distantes, onde os mapas se tornavam esparsos e os assentamentos eram poucos. E uma mulher que protegia uma matilha por dentro há 4 anos estava em algum lugar no frio, transformando-se no que quer que fosse ser agora que a matilha a deixara ir. Ele a chamara de Branda. Ela atravessara uma floresta de inverno sozinha à meia-noite, em vez de passar mais 1 hora na vida que ele fizera para ela. Ele olhou para o mapa e entendeu, com todo o peso de um acerto de contas, que não tinha nenhuma brandura, que ele não havia perdido uma luna. Ele havia perdido a pessoa que estava entre a Presa de Prata e este exato momento. E agora o momento havia chegado, e a matilha estava sangrando por dentro. E a carruagem de Vanessa Crowe estaria na estrada oriental antes do amanhecer. E em algum lugar no norte, uma mulher que não lhe devia nada era a única pessoa viva que poderia deter o que estava por vir. Ele tinha um último movimento. Ele ainda não sabia se ela o deixaria fazê-lo. Ele cavalgou para o norte ao amanhecer. Sem autorização do conselho, sem escolta formal, sem anúncio para a matilha. Ele disse a Brennan para segurar a fronteira oriental com qualquer boa vontade que pudesse ser fabricada dos destroços do acordo de Selene. Disse a Maris para bloquear o acesso de Vanessa a todas as câmaras da fortaleza imediatamente e documentar cada conversa que ela teve com cada oficial nos últimos 3 meses. E então ele selou seu próprio cavalo na escuridão pré-amanhecer, enquanto os cavalariços observavam em silêncio. E ele saiu pelo portão principal antes que o céu estivesse totalmente claro. Ele tinha um destino. Ele não tinha garantia de que ela o veria. Ele cavalgou com força pela trilha do bosque espinhoso. A luz do dia era navegável, a neve compactada agora pelas semanas desde que ela a percorrera, as árvores próximas e cinzentas de cada lado. Ele pensou nela andando por ali no escuro e sentiu algo em seu peito que não tinha um nome limpo. Não culpa, precisamente. Culpa era muito simples. Este era o sentimento de um homem medindo uma distância que nunca se preocupou em medir antes, e descobrindo-a tão maior do que supunha que a própria medida era a ferida. Passado o bosque espinhoso, o planalto se abria, vasto e branco. E o vento vinha forte da cordilheira Crestfall ao norte. Ele cavalgou contra ele e não diminuiu a velocidade. Ele encontrou o posto de parada no pé da cordilheira no segundo dia. A guardiã do posto era uma mulher curtida pelo tempo chamada Paul, que administrava o posto para comerciantes do norte e sabia, pela economia particular de uma pessoa que ganha a vida lendo viajantes, exatamente quem ela estava olhando quando Cale Draven entrou por sua porta. Alfa da Presa de Prata, disse ela. Não era uma pergunta. Estou procurando uma mulher. Cabelo escuro, viajou sozinha, kit de cura. Paul olhou para ele por cima do balcão. A maioria das pessoas que passam por aqui sozinhas e viajando rápido não quer ser encontrada. Eu sei. Então por que eu deveria te ajudar a encontrá-la? Ele olhou para a mulher firmemente.
Ele estava acostumado com a versão deste momento em que dizia quem era e a sala obedecia. Esta não era essa versão do momento. Esta era uma mulher que não lhe devia nada, fazendo um cálculo legítimo sobre se dizer a ele o que ele queria saber, servia à pessoa que lhe pediam para trair. Porque ela está indo para um território que está prestes a se tornar uma zona de guerra, disse ele. E eu preciso alcançá-la antes que os batedores avançados de costas de ferro o façam. Paul o estudou por um longo momento. Ela ficou uma noite, disse Paul. Finalmente, 2 semanas e meia atrás, indo para o noroeste, ela me perguntou sobre os territórios do véu. Os territórios do véu, as matilhas do norte além da cordilheira Crestfall. Esparsas e frias e em grande parte autônomas, lideradas por alfas independentes que não respondiam às estruturas do Império Central. Alpha Rowan Vale. Ele conhecia o nome como se conhecem os nomes dos alfas com quem nunca se teve motivo para conflito. Distantemente, factualmente, sem textura. Ela perguntou especificamente sobre o território de Rowan Vale. Disse Paul. Eu lhe disse o que sei, que ele é um homem justo. Não governa sua matilha como os alfas do sul. Ela o encarou. Ela parecia uma mulher que estava funcionando no limite por muito tempo e finalmente decidiu parar. Kyle assentiu uma vez. A que distância? 4 dias de cavalgada intensa daqui. Menos se você forçar. Paul olhou para o cavalo dele pela janela. Você vai forçar. Ele forçou. O território ao norte da cordilheira Crestfall era um país diferente. Mais duro, mais silencioso. Os assentamentos se espalhavam pela paisagem como se soubessem que não deveriam se aglomerar. Ele cavalgou por 2 dias com o vento no rosto e o frio penetrando nos ossos. E a solidão particular de um homem se movendo por um espaço que nunca ocupou antes, com nada além do peso de seu próprio propósito para lhe fazer companhia. Ele teve tempo para pensar. Esse era o problema de cavalgar sozinho por campo aberto. Não havia nada para gerenciar, nada para dirigir, nada para estrategizar. Apenas o cavalo sob ele e a terra à frente e os fatos acumulados das últimas 3 semanas tocando em rotação contínua no fundo de sua mente. Ele pensou em Vanessa no banquete, no palco que ela construiu, e na performance que ele entregou, porque era o que homens em sua posição faziam quando sentiam que sua autoridade precisava de testemunhas. Eles encontravam o alvo mais brando disponível e davam um exemplo. Ele não precisou que ela o instruísse. Ele só precisou da sala certa e da plateia certa. E ele fez o que seus piores instintos sempre faziam quando ele parava de vigiá-los. A verdade mais dura, aquela a qual ele continuava voltando no segundo dia de cavalgada, quando o frio era pior e a paisagem era mais implacável, era que Vanessa não havia colocado a crueldade nele. Ela a encontrou e deu a ela um palco, e foi embora antes que a conta chegasse. Mas a crueldade era dele, sempre fora dele. Uma coisa que ele se permitiu usar em Selene porque ela estava perto e era quieta. E ele confundiu a quietude dela com uma capacidade de absorver indefinidamente o que ele era indisciplinado demais para conter. Ele cavalgou para o território de Vale na 3ª manhã. O território de Vale não era o que ele esperava. Ele esperava a austeridade rústica de uma matilha do norte que escolheu o isolamento. Em vez disso, encontrou um assentamento que era simples, mas não rústico, organizado com a eficiência de uma comunidade que vinha pensando cuidadosamente em como sobreviver em seus próprios termos por muito tempo. A aldeia externa tinha um moinho em funcionamento, uma estação de cura marcada com o símbolo padrão de um ramo de pinheiro, e guerreiros em patrulha que o observavam no momento em que ele cruzou o marco da fronteira sem fazer de sua observação uma performance. Eles o pararam na fronteira interna. Havia 3 deles, jovens, competentes, com a atenção particular de soldados que foram instruídos a levar seus trabalhos a sério e escolheram concordar. A do centro, uma mulher, no final dos 20 anos, com uma cicatriz diagonal na sobrancelha de esquerda, olhou para ele e seu cavalo e o marcador da presa de prata na cela sem expressão. Kyle Draven, ele disse antes que ela perguntasse. Alfa da matilha presa de prata. Preciso falar com o Alpha Rowan Vale. Ele está esperando convidados da presa de prata? Ela disse. Não. Então você é um visitante armado não anunciado de uma matilha do sul em nossa fronteira interna. Ela não era hostil, apenas precisa.
Você entende por que gostaríamos de saber mais antes de deixá-lo passar? Eu entendo completamente, disse ele. Eu espero. Ela o encarou por um momento, recalibrando. Ele podia vê-la fazendo isso, revisando o que quer que esperasse de um Alfa do Sul fazendo uma travessia não anunciada. Então ela assentiu para um dos outros, que se virou e foi em passo rápido em direção ao complexo interno. Eles esperaram 15 minutos no frio. O corredor voltou e disse que o Alfa Rowan o receberia. Rowan Vale também não era o que ele esperava. Ele tinha a idade de Kyle, talvez um ano mais novo. E onde Kyle era construído para a autoridade visível, largo, escuro, a gramática física de um homem que aprendeu cedo que uma sala responde ao tamanho. Rowan era simplesmente presente, magro, direto, com os olhos de um homem que decidiu há muito tempo que observar com cuidado era mais útil do que atuar constantemente. Ele recebeu Kyle em uma sala de trabalho, não em um salão. Uma sala com mapas e correspondência e a desordem funcional de um alfa que passava seu tempo governando em vez de ser visto governando. Ele não ofereceu a mão imediatamente. Ele ficou atrás da mesa e olhou para Kyle com uma expressão que não era hostil, mas era completamente livre de deferência. Presa de prata, disse Rowan. Longa cavalgada. Sim, você está aqui por causa de Selene. A frase pousou diretamente, sem preâmbulo. Kel a absorveu. Ela está aqui. Ela está aqui há 2 semanas. A voz de Rowan era nivelada. Ela veio do sul a pé, meio congelada, e se identificou como uma curandeira procurando trabalho. Meu povo a acolheu. Algo em sua expressão mudou. Não calor exatamente, mas uma espécie de reconhecimento comprimido. Ela é boa, melhor que boa. Ela já reorganizou nossa estação de cura e identificou uma doença respiratória no bairro oriental que estávamos diagnosticando mal há 1 mês. Cale olhou para o homem do outro lado da mesa. Ele fez o cálculo que não pôde evitar fazer. O cálculo de um macho territorial olhando para outro macho territorial no contexto de uma mulher que ambos estavam discutindo. E ele reconheceu o cálculo pelo que era e o deixou de lado. Porque não havia cavalgado 4 dias no frio para ser a versão de si mesmo que tornava tudo sobre domínio. Preciso falar com ela, disse Cale. Essa é a escolha dela. Rowan o encarou. Não minha, não sua. Eu sei. Ela não perguntou sobre a presa de prata. Não perguntou se alguém a estava procurando. Ela tem trabalhado. Rowan fez uma pausa. Ela trabalha como uma pessoa trabalha quando o trabalho é a coisa que está usando para se manter de pé. Você entende o que quero dizer? Cale entendeu exatamente o que ele queria dizer. Ela sabe, disse Rowan, que você está aqui. Eu disse a ela quando o corredor voltou. Ela me pediu para lhe dar 1 hora. Ele olhou para a janela. Isso foi há 40 minutos. Eles esperaram na sala de trabalho sem falar. Kyle ficou de pé porque sentar parecia algo a que ele não tinha acesso. Ele olhou para os mapas na mesa de Rowan. O território de Vale, as fronteiras do norte, as linhas de uma matilha que vinha construindo silenciosamente algo que valia a pena proteger por anos, sem pedir reconhecimento ao Império do Sul. Na marca de 1 hora, a porta se abriu. Ela parecia diferente. Ele registrou isso no primeiro segundo, antes que seu cérebro terminasse de processar a sala. Ela usava roupas de trabalho do norte, lã pesada, práticas. As roupas de uma pessoa que escolheu a utilidade em vez da aparência por completo. Seu cabelo estava solto, o que ele quase nunca via, escuro contra a lã cinza. Ela estava mais magra do que quando partiu, a magreza particular de alguém que esteve em movimento constante e comendo por necessidade. Mas seus olhos estavam diferentes de uma forma que não tinha nada a ver com mudança física. O vidro que ele notara em seus olhos no corredor naquela última noite, a neutralidade protetora, havia desaparecido. Não porque a mágoa tivesse desaparecido, porque ela parou de precisar gerenciar o que era visível. Ela olhou para ele e ele sentiu o impacto. Não o olhar de uma mulher que estava esperando para ser encontrada. O olhar de uma mulher que estava vivendo sua vida e concordou, em seus próprios termos, em ter esta conversa. Kyle, disse ela. Selene. Rowan se afastou para o lado da sala com a neutralidade deliberada de um homem se retirando de um espaço sem deixá-lo. E nenhum deles olhou para ele. Você cavalgou 4 dias, disse ela. Sim. A matilha está ruim, disse ele. O acordo oriental entrou em colapso no dia em que você partiu. O arquivo de sementes. Ninguém consegue ler seu sistema de notação.
Greymore revogou o acordo de fronteira. Costas de Ferro está se posicionando. Ele fez uma pausa. Vanessa Crowe estava trabalhando para Costas de Ferro desde o início. O banquete da lua de inverno foi encenado. A sala, a plateia. Ela arquitetou as circunstâncias. Eu fiz o resto. Selene olhou para ele. Sua expressão não mudou para o que ele esperava. Não vindicação, não luto, não a expressão particular de uma pessoa que precisava ouvir que estava certa. Apenas um tipo de reconhecimento firme e sem surpresa. Eu sei o que ela era, disse Selene. Eu soube no banquete. Ele absorveu isso. Você não disse. Você não estava me ouvindo. Sua voz era completamente uniforme. Você não me ouvia há 2 anos. Eu não tinha mais nada para gastar tentando te convencer de algo que você não queria ver. A sala ficou muito quieta. Estou pedindo sua ajuda, disse Kyle. Não por mim, pela matilha. Por Brennan e Maurice e os trabalhadores dos campos orientais e os 300 guerreiros que não tomaram as decisões que nos colocaram aqui. Ele manteve os olhos nela. Estou pedindo porque você é a única pessoa com os relacionamentos e o conhecimento para tirar a presa de prata do que está por vir. E estou pedindo sabendo que você não nos deve nada. Selene olhou para ele por um longo e firme momento. Então ela olhou para Rowan. Algo passou entre eles. Não o olhar de pessoas encenando neutralidade, mas o olhar de 2 pessoas que já tiveram a conversa real e agora estão verificando um ponto de referência final. Rowan não disse nada. Ele apenas a observou com a expressão de um homem que já disse o que precisava dizer em particular e não vai dizer novamente em público. Ela olhou de volta para Kyle. Eu ajudarei o povo da Presa de Prata, disse ela. Os guerreiros, as famílias no bairro oriental, a matilha que nunca teve voz no que aconteceu comigo. Sua voz era clara e ela o encarou sem vacilar. Eu não voltarei como sua aluna. Eu não voltarei como nada que pertença a você. Eu irei como eu mesma, em minha própria autoridade, e serei ouvida como eu mesma. Se isso não for aceitável, então você cavalgou 4 dias por nada. Ele disse, é aceitável. Eu não terminei, disse ela. Quando isso acabar, você ficará na frente de todo o conselho e dirá em voz alta, com essas palavras específicas, o que você fez e o que eu contribuí e o que custou. Não por mim. Por cada pessoa naquela matilha que assistiu ao que aconteceu e aprendeu com isso o que uma aluna vale. Ela o encarou. Isso não é uma negociação. Caio olhou para ela, olhou de verdade como não fazia há anos. Para a mulher que atravessou uma floresta de inverno sozinha e se reconstruiu no norte frio. E agora estava na frente dele com a compostura absoluta de alguém que cruzou uma linha que não permitia passagem de volta. Sim, disse ele. Ela assentiu uma vez. Virou-se para Rowan. Vou precisar de 2 dias para instruir Lena sobre os pacientes do bairro oriental. Leve 3, disse Rowan. Ele estava olhando para Kyle enquanto dizia isso, e em seus olhos havia algo que não era hostilidade nem possessão. Mas era uma declaração de fato clara e inconfundível, que o que estava nesta sala era uma mulher que chegou quebrada e recebeu espaço para se tornar algo que não poderia ser quebrado novamente. E que esse espaço não foi nada, e Rowan Vale não ia fingir que foi. Calo sustentou seu olhar e não desviou. 3 dias depois, eles cavalgaram para o sul juntos. Selene e Kyle e um contingente de guerreiros de Vel que Rowan ofereceu sem ser solicitado. Um gesto que disse a Kyle mais sobre essa aliança que Selene já havia construído em 2 semanas do que qualquer relatório poderia ter transmitido. A cordilheira Crestfall às suas costas, o bosque espinhoso à frente. E em algum lugar além dele, o território da Presa de Prata se contraindo em torno de suas feridas. Enquanto o avanço de Costas de Ferro se posicionava na fronteira nordeste como uma lâmina sendo lentamente retirada de sua bainha. Eles estavam a 2 dias ao sul da cordilheira quando o cavaleiro de Brennan os encontrou na estrada. Ele estava coberto de lama, seu cavalo exausto, seu rosto carregando a expressão particular e despojada de um homem que cavalgou com más notícias por muito tempo e parou de tentar amortecê-las. Costas de Ferro cruzou a fronteira ontem à noite, disse ele antes de parar completamente. 40 guerreiros em formação de assalto total. Eles atingiram a estação oriental primeiro. Maris conseguiu selar a fortaleza, mas... Ele olhou de Kaylee para Selene depois de volta, fazendo um rápido recálculo. A cerimônia da lua de sangue.
Eles cronometraram para a cerimônia da lua de sangue. A capital está sob ataque. Meu senhor, a fortaleza está em chamas. As palavras atingiram o ar frio e ficaram lá. O cavalo de Selene se moveu sob ela. Uma mudança, uma resposta às suas mãos se apertando nas rédeas. Ela olhou para a fumaça que, de repente, agora que estava olhando, era visível no horizonte. Uma coluna cinza escura subindo da direção da fortaleza presa de prata, curvando-se para o sul com o vento. Ela olhou para ela com a expressão de uma mulher olhando para a ruína de algo que amou. E ela endireitou a coluna e não olhou para Kyle. Cavalgue, disse ela, e a coluna se moveu. A fumaça era mais espessa quando eles chegaram ao último cume acima da fortaleza presa de prata. Não a coluna preta de um prédio totalmente tomado. A agitação cinza-marrom de um fogo que havia sido parcialmente contido. Lutando contra si mesmo em paredes de pedra que foram construídas 3 gerações atrás por pessoas que entendiam que a primeira obrigação de uma fortaleza era sobreviver à coisa que tentava matá-la. A guarita oriental estava queimando. A torre principal estava intacta. No pátio externo, à distância e na luz cinzenta da manhã, figuras se moviam no caos organizado de pessoas que não estão em pânico porque alguém lhes disse o que fazer. Maurice, pensou Kyle, ela os manteve unidos. Ele olhou para Selene ao seu lado. Ela já estava lendo a fumaça, não com os olhos de uma aluna que retorna inspecionando seu território, mas com os olhos de uma curandeira calculando a triagem. Seu olhar se movendo sobre os danos visíveis, com a eficiência sistemática de alguém que já fez isso antes. E sabe exatamente o que a cor da fumaça significa sobre o que ainda está queimando e o que já foi perdido. A ala dos curandeiros fica na ala norte, disse ela, mais para si mesma do que para ele. A ala norte está intacta, disse o cavaleiro que Brennan enviara. O fogo começou nos depósitos da guarita oriental. Acelerador. Eles sabiam onde estavam os estoques de suprimentos. Ela assentiu. Sua mandíbula estava tensa. Ela pressionou os calcanhares no cavalo e se moveu. Eles entraram pelo portão principal a galope, e o pátio os recebeu no barulho e no calor de uma batalha em sua hora final. A força de assalto de Costas de Ferro havia rompido o portão oriental, mas não a fortaleza interna. Brennan havia segurado a muralha interna com os guerreiros de primeira linha da matilha. E uma disciplina defensiva que custou sangue, mas custou menos do que poderia ter custado. A luta no pátio externo era o trabalho irregular, decisivo e de curta distância de um cerco que se estendeu demais. Atacantes que esperavam um colapso mais rápido, encontrando uma resistência que havia encontrado seu equilíbrio. Kyle desceu do cavalo antes que ele parasse completamente. Ele entrou na luta como não lutava há 2 anos. Não como um comandante dirigindo de uma posição, mas como um corpo na linha. Porque a linha precisava de corpos, e porque algo nele precisava da clareza física de uma ameaça que ele poderia enfrentar diretamente. Depois de semanas de ameaças que ele só podia assistir se acumularem, ele levou um golpe no ombro esquerdo na primeira troca que enviou um choque branco por seu braço até o cotovelo. E ele o absorveu e continuou se movendo. Porque a única resposta disponível para a dor, quando a situação não se resolveu, é continuar se movendo. Ao seu lado, os guerreiros de Vale se integraram à linha da presa de prata, com a competência fluida de soldados que treinaram em combate em território aberto e sabiam como trabalhar com aliados desconhecidos. A segunda em comando de Rowan, a mulher com a sobrancelha cicatrizada, cujo nome era Davenin, lutou com uma economia de movimento que teria sido bonita se houvesse espaço para apreciá-la. Não havia espaço. O pátio era barulho e lama, e o cheiro particular de fogo encontrando o ar frio da manhã. E Kyle se moveu através dele com o foco absoluto no presente que o combate impõe a um homem, queira ele ou não. A maneira como ele despoja tudo o que não é imediato e físico e substitui toda a arquitetura complicada de culpa e acerto de contas pela única exigência clara dos próximos 5 segundos. Ele encontrou Brennan no portão interno, sangue no rosto de um corte acima da orelha, dirigindo o flanco oriental com sinais de mão que seus guerreiros liam sem hesitação. "Onde ela está?" disse Kyle. "Vanessa." Brennan não parou de observar o pátio. Na câmara do conselho dela. Ela se barricou lá quando o ataque começou. Ela sabia que estava vindo. Ela já estava lá dentro quando a guarita pegou fogo. Ela acendeu? Quase isso. Ela deu o sinal.
Encontramos um membro de sua equipe doméstica com um kit de fogo nos depósitos. A voz de Brennan era neutra, com a neutralidade particular da fúria controlada. Ela estava esperando para sair do outro lado quando Costas de Ferro tivesse a fortaleza. Ela não vai sair do outro lado. Não, concordou Brennan. Ela não vai. Selene foi diretamente para a ala dos curandeiros. Ela não parou para olhar o que tinha sido seu quarto. Não parou na porta do grande salão onde o banquete da lua de inverno acontecera 4 semanas antes, em outra versão de sua vida. Ela se moveu pelos corredores da fortaleza com a eficiência proposital de uma mulher que decidiu que o que este prédio significa para ela pessoalmente não é relevante para o que ele precisa dela agora. A ala tinha 3 feridos recentes da luta no pátio externo. A aprendiz de curandeira Cora, de 17 anos, competente, aterrorizada, os havia estabilizado, mas não tratado, esperando por alguém que soubesse o que fazer a seguir. Quando Selene entrou pela porta, a expressão de Cora passou por 3 coisas em rápida sucessão. Alívio, confusão e, em seguida, o endireitamento de alguém decidindo deixar sua confusão de lado porque havia trabalho a fazer. Ferimento no ombro esquerdo. Entrada de lâmina, disse Cora imediatamente, apontando para a primeira maca. Profundo, mas limpo. 2 lacerações. A do braço direito precisa de pontos. E o ancião do Nori levou um golpe nas costelas na primeira brecha. Acho que 2 estão quebradas. Possivelmente 3. Selene pousou seu kit de cura, amarrou o cabelo e olhou para os 3 pacientes na ordem que Cora os descreveu, lendo cada um da maneira rápida e sistêmica, que não é fria, mas também não é gentil. É a priorização absoluta de uma mente treinada, fazendo o que foi construída para fazer. Comece nas lacerações, ela disse a Cora. Eu cuido do ombro. Ela trabalhou. Do lado de fora da janela da ala, os sons da luta no pátio externo mudaram de caráter nos 40 minutos seguintes. O ruído agudo do combate ativo diminuindo para os sons mais baixos e irregulares de uma batalha se resolvendo. Ela o acompanhou com a consciência de fundo que desenvolveu ao longo de 4 anos sendo curandeira em uma matilha que ia para a fronteira 2 vezes por ano. E manteve as mãos no trabalho à sua frente. E quando Dunores chegou por conta própria, com o braço cruzado sobre as costelas e sua expressão carregando a dignidade comprimida de um homem com dor significativa que se recusa a torná-la visível. Ela o apontou para a maca aberta mais próxima, sem levantar os olhos de sua costura. Sente-se, disse ela. Ele se sentou. 2 costelas, disse ela depois que suas mãos as encontraram. Não 3, a inferior está machucada, não quebrada. Eu sabia que eram apenas 2, disse Dunori. Você não sabia. Um breve silêncio. Então ele disse baixinho para o teto. É bom tê-la de volta. Ela deu o último ponto antes de responder. Estou aqui pela matilha, disse ela. Vamos deixar por isso mesmo por enquanto. Ele assentiu. Ele entendeu a distinção. Ele tinha 60 anos e fazia distinções entre o que desejava que fosse verdade e o que era verdade há tempo suficiente para saber como recebê-las sem discussão. O pátio externo foi assegurado no meio da manhã. A força de assalto de Costas de Ferro, privada do acesso interno que Vanessa lhes prometera e enfrentando uma defesa combinada de Presa de Prata e Vale, que se fortaleceu quando os reforços chegaram, quebrou contra a muralha interna e recuou na retirada desorganizada de uma estratégia que falhou em sua premissa central. 12 deles foram feitos prisioneiros. O resto fugiu para o norte. Brennan levou os prisioneiros. Ele foi eficiente e não foi gentil e não foi cruel, que é o padrão específico que separa um soldado de outra coisa. Kyle foi para a câmara do conselho interno. A porta estava trancada por dentro. Ele bateu uma vez, não como cortesia, mas como notificação. Vanessa, ele disse através da porta. O assalto acabou. Costas de Ferro recuou. Você é a única pessoa nesta fortaleza que ainda não foi contabilizada. Um longo silêncio. Abram a porta, disse ele, ou eu a atirarei do batente. A fechadura girou. Ela estava no centro da câmara, ainda composta, ainda vestida como estava quando a luta começou. E naquela compostura havia algo que finalmente se desfez de toda a sua performance. Ela não estava com medo. Ela estava calculando. Mesmo agora, com o assalto fracassado e os soldados de Costas de Ferro sob custódia e Kyle Draven parado na porta de uma sala que ela escolheu como sua posição final, ela o olhava e fazia contas. Ele já achou isso impressionante.
Falhou, disse ele. Esta tentativa, disse ela. Esta tentativa, ele concordou. E todas as que se seguirem, porque agora eu conheço a forma dela. Ele olhou para ela através da câmara. Você se aproximou. Você encontrou o que eu menos valorizava e me fez valorizar menos ainda. Você encontrou aquilo em que eu confiava sem saber e se posicionou para tomar. Ele fez uma pausa. Foi um bom trabalho. Digo isso sem admiração. Shello olhou firmemente. O que acontece agora? O conselho retira o status de sua família e as posses orientais. O tratado entre a Casa Corvo e a Matilha Costas de Ferro é apresentado à Aliança da Fronteira como uma violação dos termos do pacto. Sua equipe doméstica que ajudou será julgada. Ele a encarou. Você deixará este território e não retornará. Se Costas de Ferro se mover contra nós novamente, a evidência de seu envolvimento vai para todos os alfas nos pactos do Sul e do Norte simultaneamente. Isso é misericórdia, disse ele. É misericórdia, e estou dando uma vez. E não porque você merece, mas porque um julgamento público serve melhor à narrativa de Costas de Ferro do que a minha. Ele se afastou da porta e a manteve aberta. Há 2 guardas lá fora. Eles a escoltarão até a fronteira. Seu cavalo e seus pertences serão levados até você lá. Ela atravessou a sala. Ela parou na porta, perto o suficiente para que ele pudesse ver o cálculo ainda correndo por trás de seus olhos. Testando a oferta, procurando por armadilhas, não encontrando nenhuma. Você está diferente, disse ela. Sim, disse ele. Ela saiu. Ele ficou na câmara do conselho vazia por um momento, com a mão ainda na moldura da porta, olhando para a sala onde a vida administrativa de sua matilha fora conduzida por 3 gerações. E ele respirou e deixou o peso da manhã se assentar em seu corpo, da maneira que o peso se assenta, não levantando, não saindo, apenas se redistribuindo em algo que pode ser carregado de pé. O conselho completo se reuniu naquela tarde na fortaleza danificada, em uma câmara que cheirava a fumaça e pedra fria e a exaustão particular de pessoas que passaram por algo e agora são obrigadas a ser funcionais. Kylo ficou na cabeceira da mesa. Ele havia pedido a Selene para estar presente. Ela ficou à esquerda da mesa, não sentada, na posição de uma conselheira em vez de um membro. Escolha dela, e ele a aceitou. Ele olhou para o conselho. A anciã Maris, seu rosto com um corte recente na mandíbula da brecha. Brennan, ainda com sangue seco na orelha. Do Norris sentado com cuidado com as costelas enfaixadas sob o casaco. Os membros mais jovens do conselho, vários deles encontrando seus olhos com a expressão específica de pessoas que passaram semanas revisando silenciosamente sua compreensão do que estava acontecendo na matilha. Ele disse o que havia prometido dizer. Ele o disse claramente, sem a performance de contrição e sem o amaciamento autoprotetor de um homem tentando enquadrar seu fracasso como uma lição em vez de um fracasso. Ele disse que Selene Ardan havia mantido o acordo diplomático oriental por 14 meses sem reconhecimento ou recursos, que ela havia gerenciado o arquivo de sementes que protegia os campos orientais, que ela havia construído relacionamentos com territórios de fronteira que foram a fonte real da estabilidade da matilha pela qual ele vinha reivindicando crédito, que ele a havia chamado publicamente de decoração na frente de 300 pessoas em um banquete encenado por uma mulher que viera à presa de prata especificamente para desestabilizá-la, e que ele o fizera não porque fora enganado, mas porque a humilhação de sua aluna estava disponível para ele e ele a usou. Ele disse que estava errado. Ele disse com essas palavras: não, eu cometi um erro. Não, as coisas poderiam ter sido tratadas de forma diferente. Ele disse, eu estava errado. Fui cruel com uma mulher que merecia mais e a matilha pagou por isso. E estou aqui dizendo isso porque ela me pediu e porque é verdade. A câmara ficou completamente silenciosa. A anciã Maris olhou para as mãos na mesa. Sua expressão era a de uma mulher que esperava por algo específico há muito tempo e agora o estava recebendo. E descobrindo que era tanto o que ela esperava quanto insuficiente para desfazer o que o tornou necessário. Selene não olhou para o conselho. Ela olhou para a janela e para a luz da tarde que entrava por ela. E seu rosto estava firme e privado, como o de alguém que decidiu não gastar as emoções deste momento em uma sala pública. Após a reunião, quando o conselho se dispersou da maneira quieta e proposital de pessoas que tinham trabalho a retomar, ela ficou. Kyle ficou.
A sala se esvaziou ao redor deles, e eles foram deixados na tarde com cheiro de fumaça, com os sons do reparo da fortaleza começando lá fora. Martelos em algum lugar, vozes, a indústria normal de uma comunidade se recompondo. Obrigada, disse ela. Ela se referia ao discurso no conselho. Era devido, disse ele. Ela assentiu. Um silêncio, não desconfortável. O silêncio de duas pessoas que disseram a maioria das coisas reais e agora estão sentadas com o restante. Eu ainda te amo, disse ele. Ele disse isso baixinho, sem pressão, sem expectativa de nada. Apenas colocando na sala porque deixar de dizer teria sido seu próprio tipo de desonestidade. Não estou dizendo para mudar nada. Estou dizendo porque é verdade, e você passou 4 anos sem ouvir coisas verdadeiras de mim. Selene olhou para ele. Ela olhou para ele como o olhara da porta da alcova na última noite. Claramente, completamente, sem o vidro. E ele viu em seus olhos algo que não era a ausência de sentimento, mas a presença de um sentimento que passou por muita coisa para ser simples. Eu sei, disse ela. Eu sei que você ama. Ela o encarou. E eu te amei. Eu te amei por muito tempo, Kyle. Eu te amei quando você não era digno de amor. E continuei te amando além do ponto em que isso fazia bem a qualquer um de nós. Ela fez uma pausa. Mas amor sem respeito não é amor, é um hábito. E eu quebrei o hábito. Ela disse isso sem crueldade. Era o tipo de frase mais difícil, o tipo que é completamente gentil e completamente final ao mesmo tempo. Ele assentiu. Ele sabia desde o momento em que ela se postou na sala de trabalho de Rowan e estabeleceu seus termos que era ali que terminava. Ele sabia e viera mesmo assim. Porque a verdade do que ele lhe devia não dependia do que ele receberia em troca de pagá-lo. Essa era a coisa que ele não entendera durante a maior parte do casamento deles. Que o que você deve a uma pessoa e o que pode esperar de uma pessoa são contas separadas e você não pode misturá-las. Você vai ficar? Ele disse. Para terminar o trabalho da primavera, o arquivo, o acordo de Greymore. Até que a matilha esteja estável, disse ela. Sim. E então ela olhou para a janela do lado de fora, na direção do norte e da cordilheira Crestfall, e do território de vale do outro lado. O céu da tarde estava ficando âmbar. E então eu volto para minha vida, disse ela. Ele aceitou isso. Ele pegou a responsabilidade de aceitar e a segurou e não a largou. Ela ficou 6 semanas. Ela reescreveu o arquivo de sementes em uma anotação que 3 pessoas podiam ler em vez de uma. Ela cavalgou até a fronteira de Greymore, encontrou-se com Dara e reconstruiu o acordo em bases formais com o apoio explícito de Kyle. E quando voltou, ela se reportou ao conselho completo em vez de a ele, o que era diferente e o que era certo. Ela treinou Cora e 2 outras aprendizes de curandeira para o padrão que a ala precisava e escreveu os protocolos completos para que sua partida não deixasse uma lacuna desta vez. Ela trabalhou duro e trabalhou com a limpeza focada de uma mulher que não tem nada a provar e tudo a dar, da maneira específica, delimitada e deliberada de alguém dando um presente em vez de pagar uma dívida. Rowan Vale veio para o sul na 5ª semana. Não como um gesto romântico, mas como um alfa completando um circuito prático. Ele tinha guerreiros no território da Presa de Prata no acordo de defesa conjunta e veio revisar os termos. Ele e Kyle sentaram-se na sala de mapas por 2 horas e conversaram sobre o Pacto Oriental na linguagem específica de 2 homens que respeitam a capacidade um do outro e não têm ilusões sobre a natureza do que estão construindo. Quando ele deixou a sala de mapas de Kyle, ele foi para a ala dos curandeiros e ficou na porta e Selene levantou os olhos de seu trabalho. E a expressão que passou entre eles era privada e calorosa e descomplicada. Da maneira que as coisas entre 2 pessoas são descomplicadas quando ambas estão dizendo a verdade. Kyle viu do corredor. Ele não estava passando por acaso. Ele estava passando de propósito e sabia disso e parou e observou por um momento. A mão de Rowan na moldura da porta. A expressão de Selene, a facilidade particular de 2 pessoas que encontraram uma na outra algo sólido. E então ele passou e não parou novamente. Doeu. Ele deixou doer. Ele aprendeu nos últimos 2 meses que existe um tipo específico de dor que não é punição nem injustiça, mas simplesmente a consequência natural de algo que você mesmo fez. E a única resposta honrosa a esse tipo de dor é carregá-la sem torná-la problema de outra pessoa. Ele a carregou.
Ela partiu na primeira manhã clara do início da primavera, quando a neve na cordilheira Crestfall começava a recuar e os campos orientais mostravam a borda verde do crescimento de uma nova estação ao longo da fronteira sul. Ela se despediu de Maurice primeiro em particular, e o que quer que tenha passado entre elas pertencia às duas e a mais ninguém. Ela se despediu de Brennan no portão, e ele apertou sua mão à maneira de um soldado reconhecendo um soldado, que foi a coisa mais verdadeira que alguém na presa de prata já lhe ofereceu. Ela se despediu de Dunor, que tentou dizer algo e não conseguiu, e ela tocou seu braço e o deixou não dizer. Ela se despediu de Kyle no pátio externo, com o contingente de Rowan montado e esperando no portão. E o ar da primavera ainda frio, mas com algo diferente nele. Algo que ainda não era calor, mas era a memória do calor, o anúncio de seu retorno. Ele ficou no pátio e ela ficou na frente dele com sua bolsa de olhado no ombro. A mesma. E eles se olharam na luz plena de uma manhã clara, com nada mais para gerenciar entre eles. Cuide deles, disse ela. Ela se referia a Matilha. Eu cuidarei, disse ele. Ele quis dizer isso como não quisera dizer nada em anos, do zero, sem performance, porque não havia mais plateia que ele estivesse tentando convencer. Ela o encarou por um momento. Em seus olhos estava tudo o que havia entre eles. Todo o longo e complicado peso de 4 anos, e um casamento e uma crueldade e um acerto de contas. E então ela o deixou ir. E o que o substituiu foi mais simples. Não frio, não perdão como apagamento. Perdão como conclusão, como o ato de pousar algo que foi carregado por tempo suficiente. Ela se virou e caminhou até seu cavalo. Ela não olhou para trás. O portão se abriu e a coluna saiu. E Kylo ficou no pátio e os observou até que passassem da fronteira externa. E a estrada virasse para o norte e os levasse de sua vista. E então ele ficou ali por mais um momento no ar da primavera, com as mãos ao lado do corpo e sua matilha ao seu redor. Martelos batendo em algum lugar, a voz de uma criança na ala interna, os sons de uma comunidade que ainda estava aqui, ainda trabalhando, ainda viva. Ele não a manteve. Ele não merecia mantê-la. O que ele tinha era a matilha e o trabalho e a obrigação diária de ser o líder que deveria ter sido desde o início. Não o líder que encena a autoridade, mas o líder que a conquista lentamente nas pequenas decisões acumuladas de um homem que finalmente entendeu a diferença entre o poder que vem do medo e o poder que vem de ser genuinamente digno de ser seguido. Não era o que ele queria. Era o que ele havia feito do que havia destruído. E era dele, e ele trabalharia nisso todos os dias pelo resto de sua vida. Ele se virou e voltou para a fortaleza. Meses depois, quando os campos orientais vieram fortes e o acordo de Greymore se manteve e a fronteira norte estava quieta sob o pacto conjunto que Presa de Prata e Vale mantinham juntos, as duas matilhas se reuniram para a primeira grande Assembleia de Paz em um posto de parada neutro entre seus territórios. Kylo ficou na Assembleia e falou o nome de Selene na frente de cada alfa e representante do conselho presente. Ele disse o que ela havia feito. Tudo. O acordo, o arquivo, os 14 meses de trabalho invisível que mantiveram a Presa de Prata viva enquanto ele estava ocupado não vendo. Ele o disse clara e completamente e sem decorar seu próprio papel nisso. Do outro lado do campo da Assembleia, Selene sentou-se ao lado de Rowan, na mesa da delegação de Vale. Ela usava azul, o azul profundo que parara de usar porque alguém lhe dissera que era demais. Ela o ouviu falar sem expressão, e quando ele terminou, e a Assembleia processou o que fora dito, ela olhou para ele uma vez através do campo aberto. Ele olhou de volta. O que passou entre eles naquele olhar não era amor, não mais. Ou não o amor que se instala e se recusa a sair, o amor que os tornara ambos menores do que eram. Era outra coisa. O reconhecimento entre duas pessoas que passaram por algo difícil e verdadeiro juntas e saíram do outro lado mudadas nas maneiras que importavam. O reconhecimento de uma dívida paga, não apagada, porque algumas coisas são reais demais para serem apagadas. E fingir o contrário é seu próprio tipo de desonestidade. Então ela desviou o olhar de volta para Rowan, que lhe disse algo baixinho que a fez rir. Uma risada real, desprotegida, a risada de uma mulher que não está mais se gerenciando. E Kyle a ouviu do outro lado do campo da Assembleia e a sentiu pousar em seu peito como a última peça de um acerto de contas finalmente chegando ao seu lugar. Ele a chamara de decoração. Ela se tornara, nos meses desde que partiu,
A mulher a quem dois territórios apontavam quando descreviam o que significava liderar com algo além da força. A curandeira que reorganizou uma ala do norte em 2 semanas. A diplomata que reconstruiu um acordo fracassado e o tornou mais forte. A mulher que atravessou uma floresta de inverno sozinha à meia-noite e saiu do outro lado não mais dura, mas mais clara. A clareza específica de uma pessoa que sabe exatamente quem é, porque teve que descobrir da maneira mais difícil. A neve caiu naquela noite, a primeira neve precoce do próximo inverno. Leve e limpa sobre o campo da Assembleia e a estrada para o norte. E o território de duas matilhas que estavam aprendendo lentamente a confiar uma na outra. Selene caminhou por ela sem pressa, o casaco aberto apesar do frio, o rosto para cima. Ela não estava olhando para trás. Ela já estava vivendo no que vinha a seguir,